Quero falar agora sobre o Corinthians. O Ministério Público de São Paulo intimou André Sanches a prestar depoimento. Ele vai na condição de investigado na próxima quinta-feira. Esse depoimento vai acontecer através de uma videoconferência. Tudo porque o Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade das faturas que indicam gastos pessoais em cartões de crédito corporativos do Corinthians durante a passagem do dirigente com o presidente. Ele esteve pela última vez à frente do Corinthians entre 2018 e 2020. Há uma pressão muito grande, especialmente externa, para que André Sanches seja condenado e nunca mais tenha capacidade ou possibilidade de atuar na vida política alvinegra. Tenho conversado com o Andrés e ele assegura que vai se distanciar de vez e não pretende mais participar de qualquer coisa relacionada ao Corinthians. Vamos ver se durante o tempo isso de fato avança. André Sanches e Duílio Monteiro Alves têm problemas com cartões corporativos por causa de gastos feitos por eles para coisas pessoais. Por exemplo, o André Sanches gastou cerca de R$6 mil numa noite, num Réveillon, enquanto presidente, usando cartão corporativo. Ele admitiu ter usado, mas disse ter se confundido na utilização do cartão. Em vez de usar o cartão pessoal, acabou usando o cartão corporativo. Apesar de ter devolvido o dinheiro, a pressão é enorme para que o André seja expulso. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa a respeito? Só para completar em relação ao Corinthians, contar que André Ramalho sofreu um estiramento muscular no músculo adutor da coxa direita, e essa lesão se deu em uma atividade complementar, não orientada por gente do Corinthians. Já Miguel Moscardo, irmão do Gabriel Moscardo, fez seu primeiro treino com o time profissional nessa segunda-feira, atacante de apenas 15 anos de idade. E o Miguel Moscardo é super badalado porque já soma 41 gols na atual temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero contar também que Douglas, ex-meia atacante de Grêmio, Corinthians, entre outros, virou foragido da polícia ou da justiça. É que a Polícia Civil, lá do Rio Grande do Sul, decretou sua prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida é de R$137 mil e a polícia não tem conseguido encontrá-lo. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem se tornado cada vez mais freguês do Flamengo. Mesmo numa partida em que o Corinthians jogou bem, e muito bem no primeiro tempo, o Timão saiu derrotado por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Retrospecto do Timão em seu estádio contra o Fla é ruim. São 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, só 30% de aproveitamento dos pontos. Importante registrar que o Yuri Alberto marca o primeiro gol na partida contra o Flamengo nesse domingo, depois de perder um pênalti por cavadinha e desperdiçar pelo menos 3 chances cara a cara com o goleiro Rossi. O primeiro tempo do Corinthians foi primoroso, muito melhor do que o do Flamengo. O rubro-negro melhorou na etapa final, especialmente depois do gol que abriu o placar a favor do Corinthians. O Arrascaeta fez 1-1 num golaço, boa jogada tramada pelos atacantes rubro-negros, e o gol da vitória saiu dos pés de Luiz Araújo. Vitória por 2-1 que foi perfeita para o Flamengo, especialmente por conta da rodada. Todos os adversários diretos do Fla perderam. Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol e Botafogo perderam na rodada. O Flamengo foi o único dos 5 primeiros que saiu com 3 pontos. Já o Corinthians acabou perdendo 2 posições. Ele era o 10º colocado, acabou caindo para o 12º lugar, hoje com 29 pontos conquistados. Dorival Júnior, na entrevista pós-jogo, perguntou se o time dele é mal treinado, e o Dorival ficou bem chateado, perguntando se o repórter não havia assistido ao primeiro tempo. Jogo contra o Fla que registrou 40.296 pagantes para uma renda de R$3 milhões. Quero falar agora sobre o Corinthians com discussão pesada entre Ángel Romero e Hugo Souza. A briga aconteceu depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Romero decidiu reunir os atletas para fazer um cumprimento bem tradicional depois das partidas na Neoquímica Arena, endereçado aos torcedores. Ao que consta, o Hugo Souza, irritado com a derrota, decidiu ir para o vestiário, e o Romero cobrou de forma severa, áspera, pesada, o goleiro que é titular do Corinthians. Jogadores do Timão foram chamar o Hugo, que acabou se rendendo e fazendo o cumprimento com o restante do elenco. Enquanto os jogadores faziam esse cumprimento, dá para ver nas imagens o Romero xingando o Hugo, que não gostou. O pessoal do Deixa Disso precisou entrar no meio da discussão para evitar que cenas mais fortes viessem à tona e a público diante de todos os torcedores. Posso assegurar, complementando as informações que já foram divulgadas, que o clima continuou quente nos vestiários. Romero quis cobrar o Hugo, que minimizou
as declarações do Romero, meio que colocando o Romero no lugar, ó, peraí, fica na sua, você nem titular do time é. O Romero, fazendo valer do tempo de casa e do moral que tem com o torcedor, insistiu nas cobranças. E mais uma vez o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para que a confusão não se tornasse algo mais sério, com direito à briga de vias de fato. O episódio, nessa segunda-feira, parece ter sido superado, até porque a questão era extremamente boba. Cumprimentar ou não o torcedor, o Romero quis adotar um papel de líder, o cara que domina todo mundo, o Hugo não gostou. Só para complementar, lembrar que o Romero tem contrato com o Corinthians só até dezembro e nesse momento não há nenhuma intenção na renovação do vínculo. Quero completar em relação ao Corinthians para contar que Memphis Depay continua sendo dúvida em relação a seu retorno. Ele se machuca no dia 10 de setembro num jogo contra o Atlético Paranaense. E a primeira impressão é de que, por conta desse edema, ele precisaria talvez de um jogo para ficar de fora. Na verdade, já se passaram 19 dias, dá para descartar sua presença contra o Internacional em Porto Alegre nesse meio de semana, jogo na quarta-feira. Talvez, no melhor do cenário, se ele treinar com bola ao longo da semana, possa reaparecer diante do Mirassol no fim de semana. A verdade é que há uma enorme preocupação e cuidado dos dirigentes do departamento de futebol do Corinthians com esse retorno do Memphis, até porque o holandês ficou muito chateado com a contusão, culpando os integrantes da comissão técnica do Corinthians. Ele entendia que não precisava jogar contra o Atlético Paranaense, especialmente depois de toda a viagem que fez e dos 2 jogos pela Holanda na última data FIFA. E você, que pensa sobre toda essa confusão, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora lá falar sobre Memphis Depay. O hotel do Memphis não custa 8 milhões de reais, como alguns chegaram a publicar, tá? O hotel que hospeda o Memphis custa ao Corinthians cerca de 700 mil mensais. É um valor estratosférico, é um valor absurdo, especialmente porque o contrato previa que depois de algum tempo no hotel ele passaria a ter uma casa alugada pelo Corinthians. Você vai gastar numa casa 50 mil, 60 mil, 70 mil reais. Se você gasta 700 mil, você está gastando 10 vezes mais do que qualquer modelo padrão de contrato. O Corinthians chegou a indicar ao Memphis Depay uma casa no Jardim América, bairro super nobre em São Paulo. E o Memphis não concordou. Não à toa, a cobertura que ele está foi indicada recentemente como a cobertura mais legal do mundo, alguma coisa assim, tá? É uma cobertura de 1.100 metros no Hotel Rosewood, lá na região da Avenida Paulista, um baita lugar, enfim. Pedro Afonso Almeida Franco, torcedor do Corinthians. Boa noite, Nicola. E os transfer ban, como estão no Corinthians? Que loucura, não vão conseguir pagar. Abraços, campeão, você é fera. O Corinthians já tem 5 condenações na FIFA, e 2 dessas condenações foram já confirmadas na Corte Arbitral do Esporte, tá? Faltam ainda julgamentos dos casos do Maicon, dívida com Shakhtar, do José Martínez, dívida com Philadelphia Union, e dívida com Tadjeres pelo Rodrigo Garro. Os 2 casos que já foram confirmados pela Corte Arbitral do Esporte se referem a Félix Torres no Santos Laguna e a Matias Rojas, uma dívida que o próprio Corinthians tem com o jogador. Então hoje o Timão deve 84 milhões de reais, somando o transfer ban do Félix Torres e a punição imposta pela Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians tem 45 dias para se acertar com o Matias Rojas. Se não se acertar, virá uma nova punição, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e não há um dia de paz para o torcedor alvinegro. A péssima notícia nova diz respeito aos reforços de 2024. Na oportunidade, Augusto Melo contratou 18 jogadores. Nem todos foram comprados, alguns estavam livres do mercado, como por exemplo o Memphis Depay. Mas entre aqueles em que houve a necessidade de investimento de dinheiro, somente 2. Corinthians quitou 100% da dívida ou pelo menos manteve as parcelas em dia. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, ambos do Flamengo. E olha que o Mateuzinho ainda houve atraso. Todos os demais reforços não tiveram com seus compromissos cumpridos. Casos de Ranieri, Félix Torres, Rodrigo Garro, Pedro Raul, José Martínez, Matias Rojas e Maicon. Alguns desses casos, inclusive, já se transformaram em processos e derrotas na FIFA. O Corinthians tem 5 condenações contra si da FIFA e outras 2 condenações em definitivo na Corte Arbitral do Esporte. Voltando aos atletas que o Corinthians não pagou. 2 desses casos são os piores. O Corinthians não sequer pagou qualquer centavo pela compra do Kaká, zagueiro que pertencia ao Tokushima Vortis, dívida de 24 milhões de reais, e não pagou qualquer centavo pelo empréstimo de Thales Magno junto ao New York City.
Também há atraso na compra do volante Charles do Midland. É natural que esses times recorram à FIFA, como tem sido com outros casos, e em breve o Corinthians tenha novas condenações. Só para lembrar, 82 milhões de dívidas com condenações na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna, mais 41 milhões de reais a Matias Rojas, jogador que saiu de graça do Corinthians e ainda teve direito a essa bolada. O Corinthians ainda tem outros 3 processos derrotados na FIFA, casos do Maicon, casos do José Martínez, além do Rodrigo Garro. E a tendência é que esses casos sejam julgados a qualquer momento com sua definição divulgada pela Corte Arbitral do Esporte. Se você ainda tinha dúvida de que o Augusto Melo foi o pior presidente da história do Corinthians, acho que depois de mais essas atualizações não fica dúvida nenhuma, certo? Hora de falar sobre o Corinthians que decidiu colocar um preço para vender o Rodrigo Garro. Contei para vocês com exclusividade nos últimos dias que dentro do Corinthians há a avaliação de que por conta de um problema crônico no joelho, dificilmente o Garro será competitivo como foi na temporada passada. E o ano de 2025 tem mostrado isso. O Garro só esteve em 26 jogos do Timão, vai ficar fora mais uma vez agora contra o Flamengo por conta de um problema na panturrilha. Isso significa que o Garro não esteve à disposição em nem metade dos jogos do Corinthians em 2025. E é por isso que hoje, embora não admita publicamente, o presidente Osmar Stabile vai aceitar propostas para vender o Garro. A grande novidade vem agora. Já está estabelecido um valor fixo para que o Corinthians possa cogitar negociá-lo. O Timão quer pelo menos recuperar a grana investida quando da compra junto ao Tadieres. Na oportunidade, o negócio foi fechado em 4,5 milhões de euros. Mas como o Corinthians não pagou o Tadieres, a dívida com o clube argentino vai girar na casa dos 27 milhões de reais, com juros e correções. Então, para que o Garro seja vendido, o Corinthians quer pelo menos recuperar o investimento. Jogador de 27 anos de idade que tem muito potencial. Tanto que teve seu salário reajustado, ele chega ganhando 320 mil mensais, hoje ganha 820 mil por mês. O fato de estar jogando pouco, ter esse problema no joelho, certamente impacta no valor. Não fosse por isso, e daria para o Corinthians sonhar com cifras bem superiores. Mas essa informação da lesão crônica no joelho já se espalhou, o que deve diminuir um pouquinho do valor do atleta. É óbvio que o Corinthians já esteve perto de fazer negócios melhores. O Zenit da Rússia chegou a oferecer 10 milhões de euros para levá-lo no mês de fevereiro. Na oportunidade, o Garro pediu para ser negociado por entender que seria o negócio da vida dele, a chance de fazer um dinheiro depois de muito tempo. Ele não conseguiu se tornar rico até se mudar para o Brasil. A verdade é que hoje o Corinthians espera por propostas pensando na venda do Garro para a próxima temporada. Antes de fechar sobre o Timão, só lembrar que além do Zenit, River Plate e Boca Juniors também demonstraram intenção em fechar com o jogador. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.